E aí, galerinha, bom dia. No caso, boa noite. Dá pra ver quando o youtuber é mais perdido do que o terapeuta, né? Ou quando o terapeuta é mais perdido por ser youtuber. Gente, hoje eu decidi falar sobre uma coisa que eu ainda não tinha falado, né? Quem já acompanha o canal já me ouviu falar algumas vezes sobre estelares, né? O que é os estelares? O que são, né? Ainda fica muita dúvida na cabeça das pessoas. E quem me acompanha aí, que sabe, né, como eu disse naquele penúltimo vídeo que eu sou terapeuta holístico, tem gente que já me acompanha porque faz os trabalhos comigo, já ouviu falar bastante sobre estelares, já ouviu eu usar bastante este termo. Mas ainda existe muita dúvida, né, sobre o que são os estelares, né? Qual a função dos estelares aqui no nosso planeta? E principalmente é, o que define, né, uma pessoa, um indivíduo, como sendo um estelar. Bom, muito assunto hoje, né? Bom, primeiramente, para a gente entender o que é um estelar, a gente precisa entender também quando toda essa história começou, tá? E como sempre, né, para quem já acompanha o canal já sabe, eu já falo isso todas as vezes e tal, mas todas as informações que são passadas, né, que são ditas aqui por mim, elas são descritas através da informação que eu trago aí, que eu tenho dos seres de nona dimensão, onde no caso o grande porta-voz desses seres, que é quem passa os recados para mim desde sempre, é o arcanjo Gabriel, né? Ou o Star, como é o nome cósmico dele, tá? Então, todas as informações que eu digo aqui são trazidas diretamente por eles em primeira mão, beleza? Bom, antes da gente começar o vídeo, né, já me lembrando, para você que é novo aqui no canal, que está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, vai ter o botãozinho de inscreva-se, no final do vídeo também vai aparecer para você, tá? E se você gostar do vídeo, dá aquele like e compartilhe nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a crescer, tá? Não tô brincando, realmente ajuda bastante a gente a crescer. Quanto maior a divulgação, mais pessoas vão ter acesso à informação aí, o que é inclusive o nosso grande objetivo com esse canal. E também o YouTube ele entende que o vídeo está sendo bem recebido e aí ele divulga isso para mais e mais pessoas, inclusive em outros canais, beleza? Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Bom, passando o jabá, né? Agora vamos falar sobre o assunto de hoje. O que são os estelares? Né? Primeiro, como eu falei, para poder a gente entender melhor um pouco o que são os estelares, é preciso primeiro também entender quando tudo isso começou, tá? E toda essa informação que me foi passada pelo Arcanjo Gabriel, ela data de muito, muito tempo atrás, tá? Ainda nos primórdios do nosso planeta Terra, quando as primeiras raças de seres de fora, de seres extras, decidiram vir até aqui. Tá? A função destes seres naquela época ela era uma função muito peculiar e específica, tá? E tinha um pouco a ver muito com algo que estava acontecendo na raça deles, tá? Que eram os seres de Orion. Naquela época, o planeta Terra ele era apenas um planeta habitado, vamos dizer assim, por algumas espécies de animais, tá? Não existia vida humana na Terra e também um tanto quanto primitivo, vamos dizer assim. Bom, essa parte chega a ser engraçada, né? Porque para muitos seres lá fora nós somos primitivos até hoje, né? Até em termos de tecnologia, a gente acha a nossa tecnologia hiper avançada e para eles é extremamente primitiva, assim, sabe?
o conceito de internet, o conceito de toda a parte tecnológica que a gente tem hoje aqui acaba sendo brincadeira de criança para seres de dimensões mais elevadas, né? O que dirá seres de nona dimensão, né? Mas resumindo um pouco, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e também para poder as pessoas entenderem bem qual é o ponto da história, que é o ponto principal, que é saber o que são os estelares. Basicamente, esses seres de Orion que aqui chegaram, eles tinham por função deles resolver um problema genético que estava havendo na raça deles, e através dessa resolução de problemas genéticos, vamos dizer assim, de pendências genéticas que eles tinham, eles foram fazendo várias experiências, inclusive com as espécies que habitavam o planeta aqui, e essas experiências elas acabaram por acontecer de criar o que seria o nosso eu do passado, né? Ou o famoso Neandertal, o homem de Neandertal, né? Aqueles primeiros seres humanos, eles eram na verdade uma mescla genética, tá? Do DNA de um primata que existia aqui. Ah, Pierre, então aquela história de que a gente evoluiu do macaco, ela não é tão loucura assim? Não, ela não é tão loucura assim. Mas não foi uma coisa que aconteceu simplesmente assim, sabe? Da noite pro dia. Um belo dia o macaco acordou e falou, opa, hoje eu quero ser gente, sabe? Não, não foi assim que aconteceu, tá, gente? Até porque se fosse assim, nós não teríamos mais macacos nos dias de hoje, não é? Vocês não acham? O macaco não ia parar de evoluir. Se bem que se eu fosse um macaco e eu olhasse para a raça dos homens e visse como a coisa tá, talvez eu pensasse, melhor eu continuar como macaco mesmo. Eu ganho mais. Bom, mas o que aconteceu, né, foi uma manipulação genética envolvendo genes dos seres orianos, tá? Que são um dos mais famosos extras, inclusive, cujo qual a gente costuma ter contato aqui, que no nosso planeta, e já teve por diversas vezes, né? Nem todos eles são bonzinhos, mas hoje temos uma gama de grande número de seres orianos que estão confederados junto à Confederação Intergaláctica, mas isso é um assunto para um outro vídeo talvez, tá? Que são os Greys. Inclusive o ETzinho que tem aqui, né? Que fica. Vai aparecer depois para vocês no final, na hora do inscreva-se, com o dedinho assim, é uma espécie de Grey, tá? Mas enfim. Os Greys, eles fizeram uma manipulação genética envolvendo ali o DNA deles, né? Os genes de orianos, mais os genes desses primatas para refinar este corpo, a fim de assim criar um corpo suficientemente forte para resolver ali a pendência genética que eles precisavam para transferirem a sua consciência. O que aconteceu, porém, é que quando esse tipo de coisa foi feita, aquele primata, ele evoluiu. E aí, por ele evoluir, ele criou consciência. E por ele criar consciência, esses seres passaram a ser, então, portadores de almas. E aí já envolvia um problema, porque seres portadores de almas, seres conscientes, seres que podem tomar decisões, fazerem coisas, esses seres não podem ser manipulados por outros seres no universo. E aí a lei universal não permite isso. E aí o trabalho dos Orianos, vamos dizer assim, acabou sendo um dos maiores grandes fracassos cósmicos que existiram, tá? Porque eles não só não resolveram o problema genético deles, como eles criaram uma raça que não estava ali prevista para ser criada até o presente momento, né? E por conta disso, vamos dizer assim, iniciou-se essa senda no planeta Terra. Tá, Pierre, até aí eu entendi. Você tá falando mais ou menos aí sobre a história do Elo Perdido. Mas o que isso tem a ver com os estelares? É aí que entra a questão da história, gente. Por quê? Segundo a história, né, a gente sabe que naquela época existiram o Homem de Neandertal, existiram depois o Homo sapiens, né, mas teve um outro no meio que eu não me lembro, acho que era o Homem de Cro-Magnon, né, acho que era o Homem de Cro-Magnon, o Homem de Neandertal, e depois foi o Homo sapiens, foi o último, que é quando o Homo sapiens chegou,
o Neandertal acabou para ele, né? Que ele era bem mais evoluído, mais inteligente, conseguia fazer ferramentas e uma série de coisas, tá? Mas o problema é que naquela época existiam também os dinossauros, né? Como a gente sabe, e existia uma série de outras vidas selvagens que foram extintas, segundo diz a história, por um meteoro que caiu em nosso planeta e acabou tampando a luz solar, fazendo assim com que as raças de animais que eram herbívoros, né, que se alimentavam de plantas, morressem. E porque as plantas acabaram morrendo, né? Claro, acho que essa parte eu não preciso explicar, porque sem sol as plantas morrem. E sem os animais herbívoros que eram carne, os animais carnívoros acabaram morrendo também, porque os animais carnívoros eles se atacavam uns aos outros até que chegou uma hora que não tinha mais como atacar nada, a não ser que ele se comesse vivo, tá? Então, ou seja, por isso acabou a era destes animais e acabou a era dos homens como existiam naquela época, tá? Só que o que aconteceu é que esta queda de meteoro que aconteceu no planeta, na verdade foram dois, tá? Um foi forte o suficiente para fazer com que sim, o planeta ficasse recoberto por poeira por um bom tempo, o que extinguiu algumas raças, sim, tá? Mas não a raça dos homens. Até porque senão a gente não estaria aqui. E o outro foi forte o suficiente para deslocar o planeta do seu eixo. Né? Desde que a gente se conhece por gente, começa a estudar sobre ciência, sobre física, sobre química, a gente percebe que a Terra ela é um planeta que ela tem o seu eixo inclinado. Né? E ao que parece, ao longo desses anos, está sendo feito estudos que está mostrando que esse eixo ele está desinclinando e está verticalizando para voltar, na verdade, ao seu padrão natural. Naquela época, a Terra ela era um planeta de terceira dimensão, quase quarta, e ela não possuía o eixo inclinado. O que fez com que esse eixo ficasse inclinado foi justamente a queda desse meteoro, que fez com que essa pancada, vamos dizer assim, fosse tão forte que deslocasse a Terra do seu eixo, tá? Fazendo com que ela se inclinasse. Só que quando isso aconteceu, a Terra, que era um planeta de terceira dimensão, quase quarta, como inclusive está sendo agora, esse momento que a gente está vivendo, ela passou a ser um planeta de terceira dimensão, quase segunda. Né? Então, assim, isso fez com que a Terra caísse dimensionalmente bastante, fazendo assim com que toda a condição vibratória existente no planeta mudasse. E aí, mudando toda a condição vibratória existente no planeta, mudou também toda a condição adequada à vida que existia aqui. As plantas que existiam aqui mudaram, a água que existia aqui mudaram. Né? Existem estudos que dizem que a água é um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento humano. E esses estudos eles não estão completos, mas eles não estão incorretos, tá? A água, sim, é um dos grandes, vamos dizer assim, responsáveis pelo envelhecimento humano, porque a água que existia antes ela era bem mais sutil e a água que existe agora ela possui deutério, tá? Que é uma mudança que existiu dentro do padrão energético dela, fazendo com que as moléculas se reagrupassem para formar a água que nós temos hoje, que é bem mais densa e pesada do que a água que existia antigamente. Então, assim, tudo isso fez com que toda a condição do planeta se adaptasse, tá? E aí todos os seres que aqui estavam, inclusive os orianos, mas não só eles, outros seres também estavam aqui nessa época, tá? Acabaram fazendo o quê? Acabaram perdendo a consciência. E aí, ao perderem a consciência de quem eram, esquecendo inclusive o porquê eles estavam aqui, e mais o crescimento da raça dos homens que já havia ali sido criada, é que começou esse samba do crioulo doido que a gente tem até hoje, entendeu? Porque a raça de seres de fora começaram a se miscigenar entre eles, tá? E essa miscigenação, ela ainda foi além, fazendo com que essa raça de seres de fora, de outras esferas e de outras vibrações e de outras dimensões, se miscigenassem também com os seres humanos que haviam sido criados por eles mesmos. Então, essa miscigenação entre essas raças de seres foi que fez com que toda a coisa pegasse fogo e a coisa fosse ficando cada vez mais degringolada.
Nossa, Pierre, então isso faz sentido. Aí começa a entender um pouco mais por que que a coisa tá tão louca no nosso planeta. Pera aí que piora, tá? Visto o que aconteceu, as inteligências galácticas, né, como o Conselho Cósmico, a Federação Interuniversal e a Confederação que acabou sendo criada depois por conta dos propósitos que a gente vive aqui, acabaram definindo grupos de resgates para virem resgatar aqueles que aqui estavam e que na verdade não deveriam estar aqui porque eles não fazem parte desse contexto dimensional que o nosso planeta vive, né? Só que o que aconteceu? Como o planeta havia densificado a sua esfera, isso não foi pensado e não foi pelos seres de fora, pelos seres das inteligências galácticas, tá? E por eles não terem pensado nisso, isso foi também um outro grande fracasso, tá? Porque a raça dos seres que vieram para cá para resgatar aquela outra raça de seres que estavam aqui, chegaram ao planeta Terra em aproximadamente 6 horas, 8 horas, 6 horas, em aproximadamente 6 horas, eles perderam a consciência também, devido à densidade do planeta e à capacidade adaptativa energética que esses seres possuíam para poder se manterem dentro dessa vibração. E aí, ao esquecerem quem eram, esqueceram também mais uma vez o seu propósito, continuando no planeta e miscigenando ainda mais e criando uma raça cada vez mais numerosa. Então, ou seja, né, resumindo aí a história, a coisa foi degringolando de uma maneira que foram mandados 5 grupos de resgate e todos os 5 grupos esqueceram quem eram, tá? O momento que a gente está vivendo agora, que é o chamado momento de transição planetária, tão falado, né, tão amplamente divulgado, ele, na verdade, nada mais, nada menos significa do que a saída dessas raças, né, oriundas de outras esferas, de outras realidades, de outras dimensões, com outras consciências, que na verdade nunca pertenceram ao plano terreno, para poderem voltarem para os seus pontos de origem, para os seus locais. E os seus descendentes, tá? E o estelar é o quê? O estelar ele é nada mais, nada menos do que eu, você, seu tio, seu vizinho, né? A grande maioria de nós que aqui estamos e que somos ou descendentes dessas miscigenações, ou na verdade consciências externas, né, exteriores, de outras realidades, de outras dimensões e de outras verdades congeladas e aglutinadas na condição humana, tá? Então, Pierre, então isso quer dizer que eu posso ser uma pessoa que eu não pertenço ao planeta Terra? Sim, a chance é inclusive muito grande, tá? Devido ao grande montante de raça de seres que foram trazidas de fora. Então a chance é, digamos, de 100 para 1, de 1000 para 1, de você ser um estelar, de você ser uma pessoa descendente de um ser extra, ou até mesmo você ser uma consciência extra aglutinada em uma condição humana. Poxa, mas tem como eu descobrir isso? Tem como eu acessar essa informação? Tem. E para isso foi criado o que os seres chamam de arquivo cósmico, tá? Ou resumo do arquivo arcástico, ou placa missionária, placa de missão e assim por diante. Tem vários nomes, tá, gente? Mas o que seria isso? Basicamente, ele é um resumo do seu arquivo arcástico, tá? Que é onde tem ali descrito toda a sua história, desde que sua alma foi criada, desde que você decidiu, vamos dizer assim, parar em algum lugar no universo, e aí, portanto, todas as suas experiências estão ali. E é nesse resumo de arquivo arcástico, nessa placa de missão, que está também ali quem é você. O que você veio fazer aqui? Qual a sua função? Tá? O problema é que para acessar essa placa de missão, acessar essa placa missionária, existem poucos lugares no mundo preparados para poder oferecer esse tipo de trabalho. Eu já fiz esse trabalho, inclusive eu tenho pessoas que já são emplacadas, como eu costumo chamar, né? Ou seja, já passaram pelo Detran Cósmico, tá?
Essas pessoas já têm consciência de sua missão, já descobriram o que, que elas vêm fazer aqui. Embora a missão, vamos dizer assim, ela seria algo muito mais é, profundo do que o que ela realmente acabou sendo, tá? A função básica dessa placa de missão, deste resumo do arquivo arcástico, seria de quando as pessoas que tivessem a facilidade de voltar a ter contato com aquela placa, tivessem então um choque consciencial, relembrando assim totalmente quem eram e o que vieram fazer, fazendo assim com que ela recobrasse a consciência cósmica dela instantaneamente, tá? Mas por que você está falando era para isso, Pierre? Isso não acontece? Não, infelizmente não acontece, tá? O embrutecimento causado pela densidade material no nosso plano terreno, ele acabou sendo tamanho que é muito, muito difícil a pessoa que tem acesso à sua placa de missão, que tem acesso à sua história, ao seu histórico, vamos dizer assim, ter ali o acesso de consciência total. O que eu digo é que ali começa o seu processo de despertar de consciência, sim. Porque uma vez que você tem acesso àquilo, é como você recobrar um pedacinho perdido de você, da sua história, do que você está fazendo, de quem é você, tá? E aí ali isso começa a fazer com que você tenha uma série de coisas, de eventualidades, né, que a gente sabe que não existem, que vão acontecendo ao longo da sua existência, da sua vida, para poder assim acelerar quanticamente os ciclos quânticos do seu ciclo cerebral, né, que é a velocidade com que o cérebro se comunica com o resto do organismo, fazendo assim com que com mais aceleração cerebral você consiga despertar mais rapidamente e aí lembrar quem é. E aí lembrando quem é lógico, fazer o que você porventura veio fazer, tá? Então, ou seja, acessar a placa de missão é algo que vai ajudar para você que é um estelar, ou para você que pode ser um estelar, que está aí me vendo e me ouvindo, saber quem é e vir fazer o que tem que fazer e, enfim, assim poder sair dessa roda de samsara ao qual a gente vive aqui no planeta Terra. Desculpa. Porém, para que você consiga também ter acesso à missão e ter acesso a esse arquivo arcástico, e aí despertar consciencialmente para poder fazer o que você veio para fazer, você precisa estar num padrão de consciência mais ou menos elevado ou elevando-se, para que as inteligências galácticas possam direcionar você para o caminho onde você possa fazer isso, para um local onde você possa fazer isso. Ah, Pierre, mas se eu quiser que você me faça esse trabalho externo aí, que você já falou outras vezes, para eu acessar minha placa de missão, eu quero, eu posso? Então, eu gostaria de dizer que sim, mas nem todo mundo pode participar, porque existe uma certa qualificação energética, vamos dizer assim, que faz com que a pessoa esteja preparada ou não para aquilo. Apesar do choque consciencial ele não acontecer da maneira como ele era programado para acontecer, ele acontece, tá? E se você não tiver preparado para ter esse choque consciencial, eu acredito que os seres pensem que isso possa atrapalhar mais do que ajudar. Então eles definem quando a pessoa está preparada ou não e eles levam a pessoa, vamos dizer assim, até esse momento. Infelizmente não sou eu quem define, né? Todas as pessoas que passaram pelo trabalho comigo, elas receberam uma liberação prévia, né, para poderem participar desse chamado treinamento externo, desse chamado trabalho externo, aonde elas ali foram direcionadas para poderem acessar suas placas de missão, para acessarem seus históricos, tá? Mas não fui eu que defini. Eu gostaria muito, porque eu ia sair por aí distribuindo mais placa do que o Detran em dia de férias, sabe? Então, mas não sou eu quem define. Bom, mas para resumir um pouco a história, né, e voltando um pouco ao assunto, que eu acabei enveredando por esse assunto da placa de missão e sair um pouco do que é o vídeo, né, que é o que são os estelares,
Basicamente, então, como eu tinha dito, os estelares somos nós, que somos inteligências galácticas aglutinadas ali em uma forma humana, presa numa consciência humana, mas que não temos aí, por fisiologia, na verdade, etérica, uma condição humana. Tá, gente? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Não vou me delongar, porque eu acho que eu já cheguei ao ponto que eu queria, que era dizer, né, o que, que é um ser estelar, e qual a função dele no planeta. Basicamente, a função ainda permanece a mesma, tá? Os estelares, eles têm por função cumprirem ali as suas missões, mas essas missões, a grande maioria delas tá ligado, vamos dizer assim, e tem a ver com o fato de despertarem para poderem voltar para os seus pontos de origem e resgatarem os perdidos que aqui ficaram desde então, desde aquela época dos primórdios, tá? Então, ou seja, a função ainda permanece a mesma. Resumindo de forma bem resumida, é claro, porque cada pessoa tem áreas peculiares de missão ou coisas específicas para fazer que vão no final acabar levando a um compêndio geral, vamos dizer assim, que vai reverberar nessa questão, na verdade, que é o resgate geral das raças que aqui ficaram há tempos atrás, tá? Pierre, tem como eu descobrir um pouco mais sobre isso? Tem como eu acessar um pouco mais sobre isso? Como você pode falar um pouco mais sobre isso? Gente, eu vou deixar embaixo na descrição, né, no canal, o meu Face e o meu Instagram e o contato meu de WhatsApp, que se você quiser ter mais contato, quiser ter mais informação, tem o trabalho de resgate cósmico, que é um trabalho que eu realizo, que seria o primeiro nível de todo esse processo de despertar e de resgatar condição kármica, condição dármica das pessoas, que eu já falei aqui sobre isso, tá? Para poder ajudar você nesse sentido. E aí, você se interessando, você pode entrar em contato, a gente agenda um horário para você, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? É um vídeo um pouco mais instrutivo, né? Um pouco mais direcionado aí para essa nova verdade aí da parte do canal que eu tô querendo trazer para vocês, né? Como eu falei naquele último vídeo, né? Sugeri esse novo formato e parece que o pessoal gostou, vocês foram receptivos, então fiquei feliz com isso, significa que eu tô indo no caminho certo, né? Apesar de eu ser bem iniciático aqui no YouTube, né? Não sou ainda aquele youtuber cheio de efeitos especiais, tem mais defeito especial do que efeito, né? Mas uma hora eu chego lá, tá bom, galera? Eu espero que vocês gostem desse vídeo também, tá? Se você gostar, não esquece de deixar aquele gostei embaixo aqui, dá o like, tá? Aproveita para compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever, mais uma vez relembrando, vai daqui a pouco aparecer aqui embaixo o botãozinho de inscreva-se, tá? Divulgue o vídeo com seus amigos aí e marca o sininho para poder você estar sempre ligado no que está acontecendo no canal. Eu estou sempre trazendo um vídeo novo com informações novas aí, todas as quartas-feiras às 18 horas, tá? Então toda quarta-feira, 18 horas, a gente tem vídeo novo no canal aqui. Beleza? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, fiquem na luz e até a próxima. Até mais.